presente conosco, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos em oração pelos irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para você que nos assiste online nesse momento, ou para você que vai nos assistir em outro momento, na manhã, bom dia, boa tarde, mas que Deus possa lhe abençoar nessa esfera virtual. Estamos fazendo uma live, essa live ela certamente ficará gravada e você poderá assistir depois, né, na íntegra, ou então poderá assistir aqui ao vivo. Então nós vamos aí esperar, né, que você de alguma maneira possa ser alcançado por essa mensagem. Importante deixar aqui alguns avisos, né, antes de começar a minha fala, para que você possa no dia de hoje, né, verificar se você já é inscrito no nosso canal no Facebook, né. Nós temos pouco menos de 100 pessoas e precisamos de neste momento, né, de ter 100 inscritos. Isso facilitará, né, o nosso link personalizado no YouTube. Então, se você não é inscrito, eu gostaria de te convidar a ser inscrito no canal, a se inscrever e colocar aquela prioridade, né, no sininho, para todas as vezes que nós postarmos algo, você já receber em primeira mão a mensagem, né, de algo novo. Todos os domingos vamos postar os nossos cultos exatamente às 10h30 da manhã, e depois na quinta-feira, mais ou menos por volta das 8 da noite, também nós vamos estar disponibilizando, né, algum estudo, alguma coisa semanal. Então é muito importante você estar acompanhando, né, nossas postagens. Ainda em vista ao coronavírus, nós da Igreja Presbiteriana Independente Vila Santa Maria, mesmo já retornando com algumas atividades presenciais, não todas, mas estamos também disponibilizando, né, essa alternativa virtual para você do outro lado também, que está ainda impossibilitada em sair de casa, você que é do grupo de risco, você que ainda está inseguro ou insegura, né, você que está se cuidando. Essa mensagem, né, esse trabalho todo é também para que a palavra de Deus continue sendo transmitida para o seu lar, para a sua família. E por que não? Você também pode, né, utilizar esse material e compartilhar com outras pessoas, falar do amor de Jesus para pessoas que de repente você não tem oportunidade ou nunca teve oportunidade, e de repente, olha, a igreja está fazendo material, a igreja está se preocupando, né? E aí você pode também, né, compartilhar dessa palavra com alguém que você gostaria, alguém do trabalho, um vizinho, um familiar, um amigo, né? Também tem muitas pessoas que estão afastadas da igreja, né? Então você pode de repente, olha, sentir no coração de compartilhar essa palavra com você. Faz tempo que você não vem na igreja, nós estamos sentindo a sua falta, né? E nós sabemos, né, que o Espírito Santo pode tocar também nesses corações de pessoas afastadas da igreja, né? Mas que ainda tem no seu coração, né, o amor a Deus, né? E isso é importante, né? Então, que nós possamos manter a fé acesa em nossos corações e usar dessa ferramenta para compartilhar a palavra de Deus com toda a criatura. Amém? Para o dia de hoje, né, nós vamos fazer a leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Amém? Capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus. Eu estou me esticando aqui para pegar uma Bíblia, que está
o seguinte versículo de hoje, tá? Mateus 5, versículo de número 3. Feliz, ou felizes, né? As pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Amém? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Essa tradução, ela é a linguagem de hoje, né? Vou fazer uma leitura, uma outra tradução, que é mais rebuscada, né? Que diz assim, ó: bem-aventurados, tá vendo? Já mudou, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, em uma tradução, nós observamos que está assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, né? E a segunda está assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Então, não muda muita coisa, né? Não muda o sentido da tradução, mas muda a forma de colocar e de apresentar, né? A condição da pessoa. Eu gosto muito dessa tradução segunda, que diz exatamente isso, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui dá uma conotação, né? Se você faz uma leitura assim apressada, né, deste versículo, e não dá atenção especial para o que de fato ele está se referindo, você não sabe enfim, o que seria esse pobre de espírito, né? O senso comum é uma pessoa que tem um julgamento, né, muitas das vezes infeliz, né, sobre alguns assuntos, né? Uma pessoa que não tem uma compaixão em relação ao próximo, não tem um amor, né, e a preocupação com outras pessoas, que não tem o mínimo de esforço, né, de querer compreender as outras pessoas, é considerada pobre de espírito. Ser pobre de espírito, muitas das vezes, é aquela pessoa que não tem empatia pela dor do próximo, das outras pessoas, que não tem empatia com a luta e com a indiferença, e age com indiferença, né, em relação às dores das outras pessoas. Esses pobres de espírito são pessoas que não têm sensibilidade, né, em relação a exatamente ninguém. Acaba sendo uma pessoa até mesmo egoísta. O pobre de espírito, muitas das vezes nós falamos que é aquela pessoa que só pensa nela mesma. Se o problema do outro é algo que não chega até ele ou a ela, as pessoas falam que é pobre de espírito. Você é pobre de espírito, você pensa assim, né? Porque você é pobre de espírito. No entanto, este texto, ele não está reportando a este tipo de conduta. Tá ok? Só para deixar claro. Ser pobre de espírito, na verdade, através da palavra de Deus, que registrado está em Mateus 5, fala de uma outra condição de ser pobre de espírito. Então aqui não estamos relacionando, né, ou não podemos relacionar ou indicar como apropriado o pobre de espírito, pessoas que dentro de si, né, não têm essa sensibilidade em relação ao outro, ao próximo. Não é esse perfil de pobre de espírito. É sim, né, a pessoa, né, que não tem uma vaidade própria em relação às coisas que ela faz ou deixa de fazer. Vou dar um exemplo. A pessoa que tem Cristo Jesus em seu coração, é portador da palavra do Senhor, do Evangelho, né? Carrega a Bíblia, conhece as Escrituras, né? Mas não se envaidece por conta disso. É antes uma pessoa que reconhece que depende de Cristo, que depende da fé, que depende do amor de Deus para continuar a sua caminhada cristã. Eu não sou merecedor da graça. Eu não sou digno
de ser reconhecido, né, por ninguém, pelas coisas que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, mas antes foi a graça do Senhor que me alcançou. Se você tem essa perspectiva em relação à salvação, por exemplo, não são as suas obras que vão lhe salvar, né, pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer, mas que a salvação veio por intermédio de Cristo Jesus. Jesus se entregou na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós não precisamos de fazer nada, senão reconhecermos que somos pecadores, em primeiro lugar. Em segundo lugar, reconhecer que através de Cristo, através do seu sacrifício na cruz, que nós fomos então resgatados, fomos alcançados por essa graça maravilhosa, é que nós temos os nossos pecados perdoados. Pois bem, o Evangelho de Mateus, capítulo número 5, né, versículo de número 3, ele está falando exatamente isso. Ser pobre de espírito não é alguém que leva para si algo, né, de que fez ou que faz por ser merecedor desta graça. A graça não é algo que você é um digno merecedor. Você, pelo contrário, a graça do Senhor, ela nos alcança e então nós temos condições plenas de levar e de proclamar a palavra do Senhor, a palavra de Deus para as outras pessoas. Se levamos a palavra de Deus para as outras pessoas, temos então como mérito, não nosso, mas o mérito é do Senhor. O capítulo de número 5, versículo de número 3, fala exatamente isso. Fala então que bem-aventurados, felizes são aqueles e aquelas que são pobres de espírito. Pobres no sentido de não serem vaidosos. Pobres no sentido de terem o seu orgulho diminuído e que o Senhor cresça. O que importa é que Ele cresça e que eu diminua. O que importa é que a palavra dele seja levada, a palavra dele seja transmitida e não a minha palavra. E não o meu nome. É em nome de Cristo que nós levamos o Evangelho. Eu olho, às vezes, algumas lives e vejo um certo tom de vaidade. Porque a pessoa é A, B, C que está ali falando, daí todo mundo quer acompanhar aquela pessoa. Ah, porque é o fulano de tal, né? E de repente essa pessoa não tem nem culpa disso, porque faz com sinceridade o coração também o que está fazendo, do mesmo jeito que nós aqui humildemente fazemos. Mas há pessoas que não, que são cheias de si, são prepotentes, são arrogantes, né? Eu não falo especificamente do nicho evangélico, né? Há vários segmentos, né? Onde a pessoa se acha o dono da verdade, se acha o tal, se acha o melhor, o prepotente, e aí ele vai falar alguma coisa, só vou falar se tiver pelo menos 1000 pessoas aqui assistindo, né? Então assim, fala assim, vai avisando que eu estou online, né? E enquanto não tiver 1000 pessoas eu não falo. Isso não é ser digno de ser reconhecido como ser pobre de espírito, né? Pobre de espírito é totalmente o contrário à luz deste texto. É alguém que não está se preocupando em si mesmo. É alguém que não está se preocupando apenas com seus caprichos, com as suas vontades, com seus desejos. Mas é alguém que verdadeiramente está preocupado ou preocupada em levar a palavra de Deus. É alguém que está preocupado ou preocupada em saber a vontade de Deus primeiramente na sua vida. Ser pobre de espírito é reconhecer que somos não merecedores, mas somos alcançados por essa graça maravilhosa, por um amor incondicional. Jesus morreu na cruz antes mesmo de você nascer. Jesus ressuscitou para perdoar o seu pecado e o meu antes mesmo de você ter se concebido como pessoa. Então, olha só, primeiramente,
Jesus lá atrás já pagou o preço por você hoje. Se você ainda, por algum motivo, não reconheceu, não se entregou a sua vida para Jesus, não declarou que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, você tem a oportunidade de fazer ainda hoje. Você precisa aceitar a Jesus. Você precisa reconhecer a importância do conteúdo deste livro. As pessoas, eu disse isso até na pregação de domingo, podem ter e têm, né, o direito de suas escolhas. Todo mundo é livre de escolher a qual caminho seguir. Todo mundo é livre de escolher a qual religião vai frequentar. Todo mundo é livre para escolher a qual ideologia seguir, qual filosofia de vida caminhar. Mas também as pessoas têm o direito de saber que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia para a remissão de todos os nossos pecados. E isso é o fruto do amor de Deus, um amor que talvez para o português, né, não houve uma tradução tão específica quando diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. Essa tal maneira é uma forma que não se conseguiu uma tradução ideal. Seria como você nos dias de hoje usar uma palavra assim: Jesus amou ao mundo de uma forma inenarrável. Uma forma que não se consegue uma tradução específica. Mas essa tal maneira é que ele envia seu único filho para perdoar os nossos pecados, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer é não morrer. Não morrer, não do aspecto físico, mas no aspecto espiritual. Não morrer nos nossos dias é saber e ter a convicção plena que Jesus irá nos resgatar, irá nos caminhar e nos conduzir para a vida eterna. Seja hoje e sempre, né, uma pessoa pobre de espírito, que não está preocupado ou preocupada em que seu nome esteja em evidência, que não está preocupado ou preocupada em ser o centro das atenções, mas antes, o centro das atenções deve ser Cristo Jesus. O centro das atenções deve ser o nosso Senhor e Salvador. O centro das atenções deve ser a sua palavra, né? Ela é lâmpada para, né, nos conduzir no meio da escuridão. Depois do Evangelho de Mateus, né, ainda no Evangelho de Mateus, depois dessa passagem do Sermão da Montanha, né, ele continua como ali depois das bem-aventuranças, né, ele está falando exatamente isso, que os discípulos devem ser a luz do mundo. Eu sei que isso é um tema já para um próximo estudo, mas para hoje nós não devemos esquecer essa perspectiva, né, de ser luz para um mundo que precisa, né, conhecer a Cristo Jesus, que tem o direito de conhecer a Cristo, que tem o direito de saber que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo nos ama de uma forma muito grande. Deus, né, nos amou primeiro, antes mesmo de termos a condição de aceitar ou não aceitar a sua palavra. Nosso Deus já enviaste o seu Filho Jesus para nos salvar e para nos redimir de todo pecado, de todo mal. E por isso, você que nos assiste tem também, no dia de hoje, o privilégio
de ter o contato com essa palavra e não esquecer, né, que ser uma pessoa humilde de espírito, né, pobre de espírito, é uma pessoa que vai ser abençoada pelo nosso Deus, porque deles ou delas é o reino dos céus. O reino de Deus é o já, é o hoje. Você precisa converter o seu coração para ser uma pessoa humilde e pobre de espírito, para ter a certeza de que terá o reino dos céus na sua caminhada cristã. O reino dos céus, o reino de Deus, é o já, mas é também o ainda não. É a perspectiva da caminhada cristã e da esperança utópica em Jesus Cristo, que seremos salvos, que estaremos na glória com Deus, que seremos juntos, filhos e filhas do nosso bondoso Deus, estaremos caminhando na luz de Deus. Amém? Hoje esteve conosco aí presente, rapidamente passou aí, o Juan ficou bastante tempo aí. Juan está assistindo, então nós damos aí o nosso abraço para você e para todos aqueles que vão assistir depois, né, essa live. Vamos disponibilizar ela também no YouTube, e é muito importante você saber, né, de que a palavra de Deus ela vai ser transmitida sempre por nossas mídias sociais, né, mas no YouTube é importante que você seja inscrito no canal, que você acione lá o sininho, que você comente nossos cultos, nossas programações, que você compartilhe com seus amigos, com o grupo da família, né? Isso é um papel muito importante e depende de cada um de nós para a realização dessa tarefa. Amém? Na próxima terça-feira nós vamos continuar estudando e conversando aqui sobre Mateus capítulo de número 5 e iremos para a segunda bem-aventurança, que está relacionado aí no versículo de número 4. Amém? Hoje nós vamos exclusivamente conversar sobre o Mateus capítulo 5, versículo de número 3, onde fala sobre os pobres, né, de espírito. Então, ser pobre de espírito, nessa perspectiva bíblica, não é algo negativo. É antes alguém que prefere, né, que Deus esteja em evidência. Uma pessoa que reconhece que é mais importante que ele cresça e que eu diminua. O mais importante, né, é a palavra ser anunciada, a palavra ser transmitida, do que o meu nome ser um nome em evidência, né, que não se preocupa consigo mesmo, mas antes se preocupa com a palavra de Deus. Por último, né, eu falei aqui do dia, né, da semana. No Instagram é terça-feira, no YouTube é quinta-feira, tá bom? Só para você não ficar confusa. Então todas as terças-feiras no Instagram ou todas as quintas-feiras no YouTube, tudo bem? E nós estamos aqui, né, na Igreja Presbiteriana Independente Vila Santa Maria, todas as quartas na esfera presencial, em oração, orando pela sua vida. Então, se você gostaria que nós estivéssemos orando por você, você pode me mandar aqui uma mensagem, ou no privado, ou nos comentários do vídeo, que nós estaremos orando por você, tudo bem? E é um prazer receber o teu pedido de oração. Vamos interceder por você, pela sua família, pelo seu trabalho, ou por alguém específico que você gostaria de pedir oração. É muito importante que você não deixe, né, de fazer a sua parte como cristão, como cristã, que é de anunciar a palavra de Deus, né, e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nós sabemos que serão acrescentadas. Amém? Hoje estamos, né, retomando essa live.
Então elas serão sempre aqui no Instagram. Às terças-feiras, creio eu que eu vou conseguir deixar aqui guardado para depois a gente poder assistir depois, né, outro horário, mas também estará fazendo parte do material que será disponibilizado às quintas-feiras no YouTube. Então, muito importante você não deixar de nos acompanhar, de nos assistir e de orar por este ministério. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos abençoado e cuidado de nós. Ó Pai, todos aqueles e aquelas que estão assistindo ou que irão assistir a esta programação, que possam, ó Pai, ser alcançados também pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia entre nós. E Senhor, estamos alegres, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da Sua igreja, cuidado, Senhor, de cada servo e serva, ó Pai, que pertencem à família de Jesus Cristo. Nós, nesta noite, estamos guardando, ó Pai, para que a Tua palavra possa ser cada vez mais anunciada e possamos entender a Tua vontade no meio de nós. Nós oramos por aqueles que estão no hospital, por aqueles que estão em tratamento. Senhor, tem pessoas com coração em luto, tristes porque perderam alguém. Mas, Senhor, em qualquer das situações, nós sabemos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da nossa história. E somente com fé em Ti é que temos a condição de caminhar com alegria e sabendo que o Senhor é o dono da história. E por isso temos que ter cada vez mais fé e segurança que a Sua vontade é o melhor para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.